Olá, esta é a capacitação das melhorias no contrato de clientes. Hoje vamos falar sobre contexto geral, melhorias no contrato de clientes, rateio do frete a receber. Contexto geral. O objetivo desta capacitação é apresentar as principais melhorias implementadas no contrato de clientes e que ocorreram na versão 12.1.17 do TMS Proteus. Não deixe de ver as demais apresentações que também se relacionam às melhorias do contrato de cliente. Melhorias no contrato de clientes. Rateio, frete a receber. O contrato de clientes já permitia que fossem configurados critérios de rateio para cada um dos serviços e agora, com esta nova versão, também será possível configurar critérios de rateio para uma negociação. A configuração de critérios de rateio pode ser efetuada para coleta, entrega e transferência. Também foram implementadas novas possibilidades de cálculo e de proporção de valores. Segue o detalhamento dos novos critérios de cálculo de rateio. Critérios de cálculo de rateio. Origem, destino, viagem. Somente poderá ser utilizado quando for viagem express, painel de agendamento, programação de carregamento, viagem de coleta ou viagem de entrega com serviço adicional de coleta, pois, para este tipo de critério, será utilizado a origem, o destino e o KM do percurso da rota, e somente nos processos acima teremos a rota para efetuar o cálculo do frete. Maior peso previsto. Conceitualmente, o peso previsto será sempre o da solicitação de coleta. Para o frete de entrega ou transferência, o sistema deve identificar se o documento do cliente está vinculado a uma solicitação de coleta e, somente em caso positivo, será possível obter o peso previsto. Maior peso previsto versus realizado. Neste critério de cálculo, para cada documento, o sistema buscará o maior peso previsto da solicitação de coleta, comparação entre o peso real e o peso cubado, o maior peso realizado do documento de transporte, comparação entre o peso real e o peso cubado, e em seguida será identificado o maior peso entre todos para ser utilizado no cálculo. Segue o detalhamento dos novos critérios de rateio, proporção de valores. Critérios de rateio, proporção. Percentual fixo. Este critério só estará disponível para os contratos de clientes cuja abrangência seja cliente. O preenchimento desta opção só é permitido no serviço de negociação. Nesta opção, o rateio será efetuado entre documentos de um mesmo código de cliente, variando somente a loja, e a base será a proporção informada no contrato de clientes para cada uma das lojas do cliente. Peso previsto. Conceitualmente, o peso previsto é o da solicitação de coleta, portanto, o sistema calculará a proporção do frete conforme a proporção do peso de cada solicitação de coleta em relação ao total do peso dos documentos envolvidos no rateio. Peso previsto versus realizado. Conceitualmente, o peso previsto é o da solicitação de coleta e o peso realizado é aquele informado na digitação da nota fiscal e que será levado para o documento de transporte. Para este cálculo, será necessário que, na digitação dos dados da nota fiscal, seja informado o número da respectiva solicitação de coleta. Quantidade de coletas. Este critério só poderá ser selecionado se o serviço de negociação do contrato for de coleta e serão consideradas para o rateio as solicitações de coleta que efetivamente foram efetuadas, ou seja, aquelas que receberam ocorrência do tipo encerra processo. Campos relacionados ao rateio. Existem campos que foram criados para complementar o cálculo do frete baseado em rateio. São eles:
Critério para devedor faltante. Este campo é obrigatório para os casos onde o critério de rateio é por percentual fixo, pois, caso um dos devedores não esteja presente no rateio, o sistema deve proporcionar o respectivo valor entre os demais clientes que estiverem fazendo parte do rateio. As opções de preenchimento são divisão aritmética ou divisão proporcional. Subcritério de percentual fixo. Este campo é obrigatório para os casos onde o critério de rateio é por percentual fixo, pois, caso o valor de cada devedor ainda tenha que ser dividido entre diversos conhecimentos do mesmo devedor, o sistema necessitará utilizar algum critério para proporcionar os valores. Opções: peso real, peso cubado, valor da mercadoria, volume, metro cúbico, quantidade de documentos. Componente obrigatório. Através deste campo, é possível validar se a valorização de um componente se tornará obrigatória, mesmo quando na configuração da tabela de frete ele não tenha sido marcado como obrigatório. Exemplificaremos agora no sistema alguns detalhes desses critérios abordados até o momento. Acesse o módulo TMS, Atualizações, Comercial, Contrato de Clientes. Posicione num dos contratos e clique na opção Alterar. Observe que este contrato tem abrangência Cliente. Através da barra de rolagem, posicione nas negociações e serviços de negociação. Incluímos uma negociação especificamente para tratar os critérios de rateio. Contudo, as configurações serão feitas diretamente nos serviços. Serviço 34, critério de rateio, percentual fixo. Posicione nos campos relacionados ao critério de rateio, iniciando pelo campo Base de cálculo de rateio, que pode ser preenchido com Não utiliza, ponto a ponto e consolidado. Neste exemplo, utilizaremos a opção Consolidado. No campo Critério de cálculo de rateio, observamos que já estão disponibilizadas as novas opções Origem Destino VGE, Maior peso previsto versus realizados. Utilizaremos a opção Origem Destino. Critério de rateio. Também são apresentadas as novas opções Percentual fixo, peso previsto versus realizado, quantidade de coletas. Selecionaremos a opção Percentual fixo. Através da seleção desta opção, o sistema habilita o preenchimento do bloco de informações chamada Percentual fixo do rateio. Observe que temos o mesmo código de cliente com diferentes lojas. A somatória dos percentuais deve ser 100%. Especificamente para o critério de percentual fixo, é necessário preencher também os seguintes campos: critério para devedor faltante e subcritério de percentual fixo. Através da barra de rolagem, posicione novamente no serviço para localizarmos o campo Critério para devedor faltante. Este campo é obrigatório para os casos onde o critério de rateio é por percentual fixo, pois, caso um dos devedores não esteja presente no rateio, o sistema deve proporcionar o respectivo valor entre os clientes que estiverem fazendo parte do rateio. As opções de preenchimento são divisão aritmética ou proporcional. Na divisão aritmética, o valor do devedor faltante será dividido igualmente entre os demais devedores e na opção divisão proporcional, o valor do devedor faltante será dividido proporcionalmente com os demais devedores, considerando a proporção de cada percentual.
Para este exemplo, preencheremos a opção aritmética. Agora falaremos sobre o campo subcritério de percentual fixo. Este campo é obrigatório para os casos onde o critério de rateio é por percentual fixo, pois, caso o valor de cada devedor ainda tenha que ser dividido entre diversos conhecimentos do mesmo devedor, o sistema necessitará utilizar algum critério para proporcionalizar os valores. Opções: peso real, peso cubado, valor da mercadoria, volume, metro cúbico e quantidade de conhecimentos. Selecionaremos a opção quantidade de conhecimentos, documentos. Exemplificando, tenho um lote de 3 devedores e o percentual fixo de cada devedor será 20, 30 e 50%. Para cada devedor, foram digitadas 5 notas fiscais e o cliente está configurado para não agrupar notas fiscais. Supondo que o valor do frete total seja R$ 100, então o proporcional ao devedor dos 50% será R$ 50. Como o sistema terá que gerar 5 conhecimentos, qual será o valor de cada um? Se, por exemplo, o subcritério for quantidade de documentos, o sistema gerará cada conhecimento com o valor de R$ 10. Ainda sobre os campos relacionados ao rateio, temos o campo componente obrigatório. A criação deste campo foi necessária, pois, na configuração da tabela de frete, a valorização de um componente pode não ser obrigatória. Contudo, quando o mesmo é utilizado para um rateio, cálculo da proporção, ele deve passar a ser obrigatório para evitar que o cálculo seja feito indevidamente. Por exemplo, imaginando que o cálculo do frete a ratear foi baseado em peso e a proporção dos valores foi configurada em km. O sistema poderia deixar algum documento em branco ou zerado, caso o km não estivesse preenchido e este campo novo não existisse. Para exemplificar, deixaremos preenchido com sim. Iremos agora configurar um outro serviço com outros critérios de rateio. Selecionaremos um outro serviço, cuja descrição é rateio, preenchemos o fator de cubagem, a tabela de frete e os critérios de rateio. Base de cálculo, ponto a ponto. Critério de cálculo, maior peso real. Critério de rateio, quantidade documento cliente. E assim, a nossa negociação Rateios Diversos possui 2 serviços de negociação de rateio. Agora podemos salvar o nosso novo contrato e, em seguida, simularemos a digitação de uma nota fiscal para demonstrar a nova forma como as negociações e serviços são apresentados. Acesse Recebimento, Entrada documento cliente. Inclua um novo lote digite os dados do remetente, destinatário e devedor, o serviço de transporte, o tipo de transporte. E o sistema apresentará a nova consulta, onde são apresentados os códigos de negociação e também os serviços de negociação, que poderão ser escolhidos conforme a necessidade. Vídeos sugeridos: cálculo do frete com rateio. E assim, finalizamos a capacitação das melhorias no contrato de clientes, tópico Rateio do frete a receber. Obrigada!